Olá pessoal, da turma de Projeto de Arquitetura do curso de Engenharia Civil da Universidade Grupi. Aqui é a professora Camila Ribeiro. Como é de conhecimento de vocês, estamos com as aulas presenciais suspensas temporariamente. Por esse motivo, estou gravando a aula em formato de vídeo. O conteúdo da aula de hoje será a planta de cobertura, onde eu vou apresentar a vocês algumas definições para facilitar no desenvolvimento da planta de cobertura daquele projeto de arquitetura que nós combinamos de realizar em sala de aula, certo? Lembrando a vocês que eu fico sempre disponível no WhatsApp, por e-mail e também por meio do SEI. Com qualquer dúvida ou sugestão, eu estou sempre disponível, certo? Vamos lá. Agora, a princípio, em formato de introdução, vou dar alguns conceitos em relação à planta de cobertura e aí seguimos com o restante das definições, certo? Então, a definição, né, de planta de cobertura. A planta de cobertura, ela é a representação gráfica da vista superior da sua edificação. Como assim? Além de ser essa representação gráfica da vista superior, ela é acrescida de algumas informações relativas à cobertura. E nesse sentido, é preciso você transmitir informações como a inclinação do telhado, o tipo da telha, se existe rufo, calhas, todas as informações relativas à cobertura, né? Que sejam interessantes para quem vai executar. Afinal, quando a gente projeta, nós projetamos com o intuito de facilitar a interpretação de quem vai executar a edificação. Qual é, então, a finalidade dessa planta? A finalidade da planta de cobertura é representar detalhadamente todos os elementos da cobertura da sua edificação. Essa é a finalidade da planta de cobertura. Na planta de cobertura, muitas vezes, nós representamos também parte da rede pluvial. E nesse sentido, eu vou dar algumas definições de rede pluvial para vocês. Então, a rede pluvial, o que é a rede pluvial de uma edificação, né? A rede pluvial de uma edificação, ela é um conjunto de elementos construtivos que tem o objetivo de captar e escoar a água da chuva adequadamente. E por isso ela é dividida em três. A primeira delas é a que nós chamamos de rede pluvial aérea. Essa rede pluvial aérea, ela é constituída por elementos que são conectados à cobertura. Que elementos são esses? Calhas, tubos conectores. Então, por exemplo, desse lado aqui, eu tenho uma edificação em platibanda. Então, aqui eu tenho o telhado, né? E aqui eu tenho a calha, né? Aqui desse lado, onde eu tenho a conexão, né? A junção do telhado com uma parede, né, que forma a platibanda, aqui eu tenho o rufo, certo? Então, tem o telhado, rufo aqui e calha aqui. A inclinação do telhado vai variar de acordo com a telha e também de acordo com o tipo do seu projeto, né? O que você pretende esconder ou o que você pretende apresentar, né, com a estética do projeto, certo? Desse lado da direita, aqui, eu tenho um telhado à vista. E nesse sentido, eu tenho uma junção aqui do telhado com essa parede e por isso eu tenho aqui um rufo, né? Lembrando que é muito importante você se atentar a essa parte pluvial aérea, né? Para evitar infiltrações na sua edificação e evitar problemas posteriores, né? Então, essa é a rede pluvial aérea. A outra rede que nós temos é a rede pluvial de superfície, né? Ela é chamada assim rede pluvial de superfície, mas na verdade ela é o telhado, em que você vai colocar uma inclinação para facilitar o escoamento da água, né? Então aqui eu tenho o telhado, a água vai chegar aqui e escoar para as calhas, certo? O outro tipo de rede pluvial é a rede pluvial subterrânea.
Essa aqui é composta por caixa de areia, caixas de passagem, caixas de inspeção, as canalizações, tudo isso dimensionado e colocados as inclinações necessárias para que a água escoe de forma adequada. Lembrando que no projeto de arquitetura, o que é obrigatório ser representado, né, no projeto de arquitetura, na planta de cobertura, o que é obrigatório ser representado é a rede pluvial superficial, ou seja, o telhado, e a aérea, contendo os rufos e calhas, né? E assim, a rede pluvial subterrânea, ela não é obrigatória, mas caso você queira representar, não tem problema algum, certo? Muito bem. Agora, em se tratando das linhas do telhado, né? Só como forma de revisão, as linhas convencionais do telhado são formadas por comieira, espigão, água, a poligonal do beiral, né? E o rincão. Isso daqui, um telhado de várias águas, né? Quando você tem aquele telhado de 2 águas, é importante você ter essa definição precisa de comieira, né? Que é onde você vai representar a parte mais alta do seu telhado e fazer a divisão, certo? Isso aqui são as linhas convencionais e varia também de acordo com o tipo do seu telhado, se é um telhado platibanda, se tem uma água, 2 águas e assim por diante. Agora, em relação aos elementos gráficos, ou seja, os elementos que você tem que representar no seu projeto de cobertura, né? Na sua planta de cobertura. Bom, é preciso que você represente, então, o desenho da poligonal do beiral. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo para vocês, né? As linhas do telhado, sejam elas horizontais ou verticais, é preciso que você represente. Elementos do telhado como reservatórios também, né? Se for de interesse, você representa trechos do terreno, né? E elementos da rede pluvial, como eu já falei anteriormente, e a projeção do contorno da edificação. Não é obrigatório você representar as paredes internas da edificação, mas o contorno sim, em linha tracejada, certo? Muito bem. Agora aqui, como exemplo, vou passar esse exemplo para vocês, um exemplo no CAD, certo? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um telhado de 2 águas, né? Aqui eu tenho especificando o tipo da telha, a inclinação, que é 40%. Tenho aqui a projeção das paredes, né? Delimitando a edificação aqui. Tenho o beiral de 50 centímetros. Esse beiral pode ser de 50 até 60 centímetros. Eu costumo projetar com 60 centímetros, né? Nesse caso aqui, foi especificado a rede pluvial subterrânea, certo? Mas não é obrigatório. E aqui, quando você especifica, né, a rede pluvial subterrânea, também é necessário que você especifique a inclinação da tubulação. As escalas da planta de cobertura pode ser 1:50 até 1:200, né? Então, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200. Em relação à espessura das linhas, quando você estiver desenhando, variam de espessuras grossas a médias, né? Varia, a gente leva sempre aquele conceito que foi aprendido lá em desenho, né? Que o que está mais próximo você representa com uma linha mais grossa, o que está mais distante com uma linha mais fina, certo? Então, esse aqui é um exemplo. Aqui nós temos também um exemplo de planta de localização e cobertura. Muitas vezes nós, quando vamos projetar, fazemos as duas juntas, né? Então, eu tenho a planta de cobertura com todas essas especificações que foi explicado anteriormente, e mais a localização, ou seja, aonde será alocado a sua edificação no terreno, né? Então, você vai colocar as distâncias dos recuos, né? É importante também colocar a altura do muro, né? Os recuos da direita, da esquerda, do fundo, da frente, sempre levando em consideração o código de obras do município, né? E colocando todas as especificações relativas ao lote, né? Por exemplo, se você tem alguma vegetação que vai continuar aqui, se você tem alguma árvore,
colocar todas essas especificações, ok? E também colocar os acessos da edificação, né? Se vai ter algum rebaixo no meio-fio e tudo mais. E também não pode esquecer da orientação do norte, certo? Tá. Antes de passar para outra parte aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no CAD uma planta de localização e cobertura que ela está bem completa. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma planta de localização e cobertura, e nesse caso aqui, eu tenho vários tipos de telhado em uma edificação só. Então, veja, nesse lado aqui, eu tenho platibanda, né? Então, eu tenho aqui, ó, a orientação das linhas, né, da telha, ou seja, para onde será o caimento, né? Então, aqui para frente, aqui eu tenho a calha, aqui eu vou ter um rufo, né? Não está especificado aqui, mas é preciso ter o rufo aqui. Eu tenho a especificação da telha fibrocimento com inclinação de 10%. Essa inclinação varia quando é telha fibrocimento, varia de 10% a 15%, né? E isso varia também de acordo com o seu projeto, se você quer que essa telha, né, no caso de uma edificação platibanda, se você quer que ela fique aparente ou não. Nesse caso aqui eu tenho um telhado com várias águas, ó. Tenho aqui a comieira, né? Tenho as orientações das linhas, né? A inclinação da telha, nesse caso aqui a telha é de concreto com inclinação de 35%. Aqui eu tenho um telhado de uma água só, tá vendo? E esse telhado aqui eu também tenho telha de concreto. Quero que vocês vejam o seguinte: além de todas essas especificações relativas à cobertura, veja que aqui eu tenho uma laje que é impermeabilizada, né? Mas como a planta de cobertura é um detalhamento da sua vista superior, ela também entra, né? Na planta de cobertura. Além disso, como ela é uma planta de localização e cobertura, é preciso que você coloque os recuos, né? Então, aqui eu tenho o recuo de frente, 3,50, o recuo das laterais, olha. Tenho aqui onde é o muro, né? Onde é a entrada, os portões, tudo isso, certo? Pois bem, voltando aqui para a nossa aula, aqui eu tenho algumas perguntas para vocês responderem, para a gente ter uma noção se vocês compreenderam. Então, a primeira pergunta é: o que é uma planta de cobertura? E a segunda pergunta é: quais os elementos gráficos da planta de cobertura? Pessoal, eu agradeço vocês por terem assistido. Peço que se cuidem, que fiquem em casa. Muito em breve nós estaremos juntos em sala de aula. Um abraço e tudo vai